Foi isso que a gente trouxe essa ótica para o cliente. Então, ele É. vai ter um lucro em cima disso, tá? Só em relação ao rendimento que ele vai ter, fora a valorização do imóvel, que a gente tem aí índices da ABCIP e do FIPZAP, que mostra que em torno de 15% a 17% ao ano a valorização dos imóveis aqui em Maceió. E hoje o Café com o Seu Corretor é com um convidado especial, o Pedro, muito querido entre a gente e corretores, e um fenômeno como correspondente bancário aqui em Alagoas. Satisfação, meu amigo. Pedrão, Obrigado. vamos bater um papo com essa pessoal aqui para mostrar como é que está o cenário hoje de financiamento bancário. Como é que está hoje a busca por imóvel de todo mundo que está querendo fazer um financiamento hoje, no cenário atual de 2025. Apesar da Selic, né, que todo mundo acha que pela Selic tá alta, a procura caiu, não, muito pelo contrário. As pessoas continuam procurando, porque a gente sabe que existe aquele fenômeno que a gente às vezes vê muito meme na internet, né, que vamos esperar a Selic cair para comprar. E aí o imóvel está lá a 500 mil, né? Então você vai esperando a Selic cair, a Selic vai começando a cair, quando ela cai o imóvel já foi para 700. Isso é recorrente para mim daqui no mercado. A gente costuma dizer que o momento certo da compra sempre vai ser na hora que você encontrou o imóvel que atende às suas necessidades. Não tem como esperar no imóvel. O imóvel você espera para valorizar, mas para comprar tem que ser de imediato, senão passa ali despercebido. Exatamente. E ainda existe um fenômeno também que, assim, quanto maior a taxa de juros, maior o comprometimento de renda. Então, aquele imóvel que o teu cliente está buscando, muitas vezes ele vai precisar ter uma renda um pouquinho maior para poder comprar aquele imóvel, porque o comprometimento de renda é maior. Quando a taxa de juros ela cai, então o cliente que tem uma renda um pouco menor, ele às vezes acaba tendo um pouquinho mais de facilidade para aprovação de crédito. Consequentemente, a gente tem uma demanda maior, a gente tem uma procura maior dos imóveis. Então, quando a gente tem uma procura maior e os imóveis, a gente sabe, terra é limitado. Isso. Assim, por isso que está sempre valorizando, consequentemente, a gente acaba tendo uma subida nos preços. Isso, exatamente isso. Deu para entender que é o contrário do que se passa nas redes sociais, né? Que tem momento certo e não tem momento certo para comprar imóvel. Isso aqui não acontece. Com qualquer outro mercado, sim. Para comprar um carro ou qualquer outro produto de consumo, mas imóvel não. É o maior patrimônio ativo do planeta, né? Exatamente. Primeiro passo que você faz para comprar um imóvel é fazer o quê? Aprovação do seu financiamento, sua capacidade de compra, né, Pedro? Isso, até porque assim, dados do próprio Banco Central, a gente sabe que cerca de 89%, né, dos imóveis que são negociados no país são via financiamento bancário ou algum outro tipo de linha de crédito como consórcio. Isso. Então, assim, vamos lá, a gente tem um espaço amostral muito pequeno, de 11%, né, de pessoas que têm o potencial para fazer a compra de imóveis à vista. E lembrando também que isso aí acaba acarretando esses 11% nas pessoas que vão comprar diretamente com a construtora, o parcelamento com a construtora, que acaba não entrando nenhum tipo de linha de crédito. Então, se a gente for colocar as pessoas também que estão comprando com a construtora para financiar, no final a gente acaba aumentando também essa estatística. Exatamente, gente. E assim, momento para você entender de uma compra do imóvel, quando você vai comprar qualquer outro bem, seja de consumo ou geral, se você comprar financiado, aquilo termina sendo muito oneroso para você. Se você comprar um carro hoje financiado, a desvalorização é imensa e os juros ficam ali subindo e você termina ficando com uma compra meio que apertada. Mas no imóvel isso não acontece, né? Exatamente. É bom comprar um imóvel financiado, não é, Pedro? Exatamente. E a gente tem uma diferença muito grande, né, no financiamento de imóvel, que é onde a gente tem duas tabelas diferentes, que a gente chama, né, que é a tabela SAC, que é onde a parcela é decrescente, e a tabela Price, que é a parcela fixa. Mas, voltando mais uma vez àquela questão que você até falou também, da valorização dos imóveis. Né? Consequentemente, o aluguel ele também vai subindo, porque os imóveis eles vão valorizando. Né? Então, quando a gente tem um financiamento na SAC, que é a parcela decrescente, você vai comprar por um valor e você sabe que daqui a alguns anos a sua parcela ela vai ser menor. Exato. Então, eu gosto muito de usar um exemplo de um conhecido que ele comprou na tabela Price a R$ 2.500, um imóvel lá no condomínio fechado na parte alta. E 10 anos atrás a parcela dele ficou R$ 2.500. E ficou muito pesado para ele na época. Hoje o imóvel está avaliado em um pouco mais de 1,5 milhão e ele continua pagando os mesmos 2.500. Isso. Imagine quem vai querer alugar hoje um imóvel de 1,5 milhão, quanto que ele não vai pagar de aluguel. Os 10 mil reais aí é 15 mil. É mais ou menos isso, né? Dependendo da região ainda, né? Um condomínio fechado na parte alta. Pois é. Então, e é o contrário que as pessoas pensam que aluguel é barato e a prestação vai ficar muito mais cara se você comprasse.
tudo mentira, não é isso? Exatamente. O aluguel é eterno, o financiamento ele acaba. Exato. E às vezes, dependendo do cadastro ali, porque tem muitos fatores que levam em conta, né, como idade, relacionamento bancário, mas às vezes fica um pouquinho só maior do que o aluguel, né, a prestação. Exatamente. E tem outro detalhe também, Otávio, que muitos clientes não sabem disso, tá? Inclusive é uma coisa que ajuda muito para trazer clareza na tomada de decisão do cliente. No momento que a gente está vivendo hoje, a gente tem uma taxa Selic bem alta. Né? Mas quando a taxa ela cai, o cliente ele tem a possibilidade de fazer a portabilidade de financiamento. Isso, perfeito. Você entrou no ponto-chave. Então, hoje, se o cliente pegar uma taxa de 12%, muitas vezes ele não vai nem precisar finalizar o processo de portabilidade. Vamos dizer que esse cliente hoje financiou na Caixa com a taxa de 11%. Tá? Daqui a um ano, a taxa Selic cai e volta a patamares próximos à pandemia. E ele vai tentar financiar, vamos ver, até numa cooperativa, uma Sicredi da vida. E a Sicredi vai estar oferecendo uma taxa de 9%. O que é que a Caixa vai fazer? Ela tem 5 dias úteis para dizer se ela vai cobrir aquela taxa ou não. Na maioria das vezes, se o cliente for um bom cliente, um cliente que não atrasa a parcela, um cliente que fez amortizações durante esse período, a Caixa ela vai cobrir. Então, muitas vezes o cliente não vai nem precisar ter custos para reduzir a taxa de juros dele, para renegociar aquele financiamento dele. Então, muitos clientes acabam esquecendo isso, pensam somente no hoje. Isso. Né? Mas a gente tem que pensar também que você tomando a decisão hoje, você vai garantir o preço de hoje e você vai conseguir condições melhores lá na frente. Isso, é verdade. Na verdade, se você garante hoje, eu costumo dizer sempre para meus clientes que ele blinda o patrimônio dele naquele momento. Mas que a valorização, ela continua. E não para por aí, tá? É como o Pedro falou, você tem várias possibilidades, mesmo depois que comprou o imóvel, de fazer várias negociações que vai trazer mais vantagem para você. Exatamente. E eu gosto muito de usar um exemplo, Otávio, que é de um cliente que um corretor me ligou meio que desesperado, né, que teve uma situação que o cara ia comprar à vista o imóvel de 1,5 milhão, e aí o assessor de investimento desse cliente estava dizendo que não valia a pena. E não vale mesmo. E não vale mesmo. Não vale mesmo, eu estou aqui para provar. E a venda estava quase para cair. Ele me ligou desesperado. Pedro, fala com esse assessor, explica lá, diz para ele que ele não vai precisar resgatar esse valor todo e que a gente pode ver um financiamento legal. A gente conseguiu aprovar o crédito desse cliente pela Caixa com a taxa de 10,39%. E ele tinha rendimentos, né, lá de aplicações financeiras que estavam rendendo para ele uma média de 17% ao ano. Nossa, bom demais. 17% ao ano, uma carteira muito demais. boa. Então, o que é que ele precisou fazer? Deu só a entrada, foi 30% na Caixa, 450 mil, financiou uns 1,50 milhão. E a parcela dele aí ficou em torno, bem pertinho de 11 mil reais. Então, o patrimônio que ele tinha lá só de rendimento pagava essa parcela e sobrava. Quer dizer, o imóvel está saindo aí quase 70% de graça, né? Exatamente. Mas vamos dizer que esse cliente ele só tivesse, depois de dar aquela entrada, os 1,50 milhão. Ele está comprando imóvel de 1,5 milhão. Após essa compra, o patrimônio dele, se fosse à vista, seria somente 1,5 milhão. Isso. Nesse momento, o patrimônio dele saiu de 1,5 milhão para 2,550 milhões. Exatamente. Foi isso que a gente trouxe essa ótica para o cliente. Então, ele vai ter um lucro em cima disso, tá? Só em relação ao rendimento que ele vai ter, fora a valorização do imóvel, que a gente tem aí índices da ABCIP e do FIPZAP, que mostra que em torno de 15% a 17% ao ano a valorização dos imóveis aqui em Maceió. E então, olha lá, dependendo da localização, chega um pouquinho até mais, né? Até mais. Mas vamos assim, deixar no padrão otimista, conservador. O cliente vai ter 20% ao ano de lucro. Tranquilo. Então, se ele tirar aí, né, o custo do financiamento, então pelo menos 10% do patrimônio dele vai estar valorizando. Ele não vai se descapitalizar. Pois é. Então, o cenário de investir em imóvel é que eu digo para o pessoal sempre. Esquece bolsa de valores, esquece de outros tipos de negociação que você pode fazer. Aqui você tem muita possibilidade de ainda otimizar mais os seus ganhos. Pedro está aqui para comprovar, não sou nem eu sou vendedor de imóvel, mas ele é um especialista em financiamento bancário e também de estratégia, né, de compra, né? E a gente está vivendo um momento aqui ímpar, né? Não são todas as capitais aqui do Nordeste que estão vivendo aqui em Maceió. Tá? Isso. Então, quem tem a visão de entrar agora vai conseguir ter bons resultados. Tem bons resultados, porque a gente tem um leque também de construção bem atualizada, né? A gente tem planta ajustada ao mercado aqui sensacional. Hoje eu acho que um dos estados do Nordeste, sem dúvida, mais elaborado nessa questão de organização de construção é Alagoas. E o resultado que a gente tem é esse mesmo. A gente vê aí essa expansão tão agressiva do mercado, mas é por conta disso. As construtoras alinhadas, construtoras unidas. E eu gosto sempre de dizer para os meus clientes investidores, quer comprar um imóvel bem, quer ter um bom resultado financeiro dele, usa o plano que eu indico aqui sempre. O 2PL, plano de pagamento ajustado, como o grande Pedro aqui sempre falou para a gente. Otávio, o grande negócio de comprar um imóvel é comprar ele bem, fazer um plano de pagamento. O outro é projeto alinhado ao mercado, futurista, que atende às necessidades,
que aqui a gente tem demais. E o outro é localização. Exatamente. A gente tem muito para explorar, né? Uma desse aqui. Com certeza. E assim, a gente tem visto também projetos bem arrojados aqui em Maceió. Que está servindo, inclusive, de espelho para outras cidades do Brasil. Isso é verdade. Então, assim, a gente, além de ter também um mercado bem arrojado, a gente também está se tornando uma referência, né, no mercado imobiliário a nível Brasil. Então, isso. assim, quem imaginou que o Nordeste ia ter isso? Então, quem vai investir aqui em Maceió, ele tem que lembrar disso também. Tem que lembrar disso. Que ele está investindo em um lugar que está se tornando referência, é um lugar que nenhum outro estado do Nordeste vai ter uma capital que vai trazer algo assim. Entrega o que a gente entrega, né? Isso é verdade. E assim, é louco, hein? Trabalhar no mercado imobiliário de um estado que está com os olhos do mundo virado para ele. Exatamente. Então, tem que ser bom. E é por isso que os preços dos imóveis estão subindo, né? Então, o melhor momento para comprar um imóvel foi quando? Foi ontem. Foi ontem. E agora... Melhor do que ontem hoje. Exato. E a gente tem projeção aí segura para 10 anos ainda, com segurança. Exatamente. Né? Então, a gente sabe que esse retorno aí, hoje a nossa projeção é uma das mais alinhadas do Brasil. Chegando até a parecer aí com Dubai, gente. Isso não é brincadeira, não. Surreal. Isso não é brincadeira, não. Então, é por isso que eu digo, comprar imóvel hoje, e não precisa hoje de disponibilizar tanto dinheiro, né? Se você tiver uma equipe preparada para fazer você entender como é que você vai investir. Não só é comprar, mas tem um plano. Exatamente. Não é isso? Não somente o plano do momento da aquisição, mas como você vai fazer esse processo. A maioria das vezes, quando o pessoal pensa em crédito imobiliário, financiamento é só compra. Não, a gente sempre trabalha com pós-venda. Então, assim, todos os meus clientes, né, eu tenho um compromisso com eles de a cada 6 meses, a cada 1 ano, se for o desejo do cliente, a gente rever o contrato dele, fazer um cronograma de amortização, porque não somente a questão da portabilidade, mas o cliente que ele faz amortizações, dependendo de como ele faça essa estratégia, ele não vai pagar nem 1/3 do que está pactuado ali naquele contrato dele de financiamento. Isso aqui é o legal, isso aqui é a grande jogada, né? E eu sou prova viva disso, tá? Pedro realmente entra em contato com a gente, que é corretor sempre, tá lembrando a gente dos nossos financiamentos para o nosso cliente. Ó, aquele seu cliente lá tá com tanto prazo já do financiamento dele, dá uma checada lá com ele. É um cara que todos os clientes também que são atendidos pelo Pedro sempre chega com feedback positivo demais. Isso é sensacional, gente. Ter uma equipe alinhada quer dizer que você vai ter um bom resultado. Exatamente. E a gente tem uma boa parceria, não é, Pedrão? Com certeza, exatamente, meu irmão. Meu irmão, muito obrigado grato pelo convite, viu? Obrigado pelo café. Pela essa explicação que eu tenho certeza que todo mundo ali tá amando. Com certeza. Você é sensacional como sempre. Satisfação enorme, meu amigo. Até a próxima, meu amigo. Satisfação. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal.